Quem vai parar o Flamengo de Jorge Jesus? Esse é o grande questionamento do futebol brasileiro no momento. Nesta quarta-feira, a vítima foi o Internacional no Maracanã. 3-1 para o rubro-negro, que contou, claro, com o gol de Gabigol. Arrascaeta e Bruno Henrique completaram o placar. Com isso, o trio ofensivo do time chegou a 65 gols no ano e o Flamengo a 100 na temporada. A fase é tão boa que o elenco começa a se destacar como um dos melhores da década no país. Assim como foram os times do Santos em 2011, campeão paulista e da Libertadores, que contava com a estrela do então menino Neymar. Outros elencos que encantaram o país na década foram do Corinthians em 2012, comandado por Tite, que tinha entre os titulares Guerreiro e Paulinho. Aquele time conquistou a histórica Libertadores e depois o Mundial de Clubes. O Grêmio de 2017 também alcançou o topo da América com grandes atuações. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Imortal atropelou os adversários em partidas inspiradas de Luan. O Cruzeiro de 2013, bicampeão brasileiro e que tinha no elenco justamente Everton Ribeiro em grande fase, além de Ricardo Goulart. Com todos esses super times, a pergunta: esse Flamengo tem os ingredientes para ser o melhor time da década no futebol brasileiro? Tem, mas ainda não é. Eu, desses times todos elencados na matéria, mesmo sem ser santista, eu ia para o estádio para ver o Santos de Neymar. Nossa, cansei de pagar ingresso para ver o Santos do Neymar. Neymar e companhia, né? Então, para mim, o grande time da década foi o Santos do Neymar. Daí, realmente era um baita Santos, Tem né? uma atuação, né, na Libertadores de 2012, desse Santos contra o Internacional na Vila Belmiro, que o Neymar faz dois gols, duas pinturas, né? Ele tem placa lá. Tem placa desse conta desses jogo, dois mas era a base desse time de 2011, né? O meu caro Rodrigo Bueno, é muito mesmo daquilo que vai ficar na história, evidentemente, desse Flamengo que vem encantando. 8 jogos invictos, aí 100% de aproveitamento nos últimos 8 jogos no Brasileirão, passa pela conquista, né? Se não conquistar nada também, vai ser um time que jogou bem. Pode ser mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras de 96. Para quem não lembra, é mais novinho, o Palmeiras montou um timaço em 96, um time de 100 gols no Campeonato Paulista. O Flamengo chegou agora a 100 gols. E aí ganhou o Campeonato Estadual, sobrando, dando espetáculo, goleadas, não tinha adversário. Só que chegou na final da Copa do Brasil, enfrentou o Cruzeiro, decidiu em casa e perdeu. Então, é um grande time que jogou muito bem durante alguns meses. E aí você pega no final, ganhou um Campeonato Paulista. Não é muita coisa. Outros times não jogaram tão bem e ganharam muito mais. Então, o Flamengo tem que trabalhar para conseguir ganhar títulos realmente de expressão, que seja o brasileiro ou especialmente a Libertadores. Se acontecer isso, aí vai estar na história e se mantiver essa performance atual, pode ser, sim, o time da década. Ô Savoia, porque se a gente fizer um exercício, se a gente pegar esse time atual do Flamengo peça por peça, olha, a grande maioria vai ter espaço nesses outros grandes times elencados aqui por nós, hein, Savoia? Então, é verdade. E o Flamengo tem uma vantagem em relação a todos os outros, né? O Flamengo é um time que não precisa vender suas principais estrelas. Muito pelo contrário, está contratando cada vez mais. Tem orçamento, né? Tem uma camisa pesadíssima, está jogando bem. Então, eu acho que o Flamengo tem capacidade, sim. Mas só que eu acho que o Flamengo não tem, por exemplo, um jogador que encantava tanto quanto o Neymar, né? Que era a cereja do bolo daquele time do Santos. O Flamengo precisa desse jogador. O Flamengo tem um time competitivo, um ataque poderoso, um meio de campo criativo, uma boa defesa agora, um sistema defensivo, mas não tem aquele cara que é a cereja do bolo, como o Santos tinha no Neymar. Eu acho que se tivesse esse jogador, aí sim ia brigar com muitas possibilidades de ser o time da década. Mas está caminhando, hein? Está caminhando, conquistando títulos. É uma forma diferente de jogar daquele Santos do Neymar, mas você não pode tirar os méritos do Flamengo, não.
Só você levantou uma bola aí pra gente jogar na hashtag GiroFox. Não tem uma cereja nesse Flamengo ou tem muitas cerejas? Pra gente, participe com a gente aí na hashtag GiroFox, né? Quem é o cara, quem é a cereja aí nesse Flamengo? Olha, há imagens agora de um lance capital na partida para muita gente, né? Que tem gerado muita repercussão nas redes sociais. O Paulo Guerreiro transtornado, fora da casinha, fora de si, ensanguentado, mandando o juiz para aquele lugar. Olha, o Paulo Guerreiro, como poucas vezes a gente viu na vida, hein, o Rodrigo Bueno? Justificou o nome, Guerreiro, sangrando, né? Essa imagem sempre é impactante. Agora, ele perdeu qualquer razão na medida em que ele botou o dedo médio pro quarto árbitro, depois pro juiz, pedindo praticamente para ser expulso. Não tinha como manter o Guerreiro. Ele tem todas as razões de reclamar de algumas coisas da arbitragem. Um pênalti não marcado. A entrada do Rodrigo Caio, que foi forte, poderia receber um cartão amarelo, tá? Tinha muita coisa para reclamar, mas não desse jeito. Quando ele faz isso, um jogador experiente, ele já coloca a situação do Inter realmente de desespero. Já tinha um jogador expulso, 2 a menos, como é que você vai enfrentar o Flamengo no Maracanã? Nesse momento já é difícil 11 contra 11, imagina 11 contra 9. Então o Guerreiro colocou tudo a perder e tem mais. Ele não prejudicou só nesse jogo, nem no próximo, que ele está suspenso. Com a súmula que foi colocado, tudo indica que ele vai pegar um belíssimo gancho. E aí o Inter está na briga por Libertadores, o Guerreiro vai desfalcar muitas vezes o Colorado até o final do Brasileiro. Curioso, hein? Ô Savoia, muita gente entende também que faltou aí sensibilidade para o Luiz Flávio Oliveira, o árbitro, que ele poderia ter evitado toda essa situação se, por exemplo, ele tivesse conversado com o Guerreiro ali no ato do choque com o Rodrigo Caio, que foi um choque involuntário, né? Então, mas pode ser, mas ele cumpriu a regra, né? Não é porque ele não conversou que o Guerreiro tem todo esse direito. Eu entendo o Guerreiro, eu entendo. Ele queria ganhar esse jogo, era contra o seu ex-clube, né? Ele saiu do Flamengo de uma forma esquisita. Então, na cabeça do Guerreiro, ele não vai falar isso, mas eu acho que na cabeça dele, falou, podia estar nesse time, ele queria ganhar, ele queria dar uma resposta ao Flamengo. Eu acho que isso daí que desequilibrou um pouco o ex-jogador flamenguista. Eu acho que o árbitro cumpriu a regra, entendeu? Ele não tem que ficar conversando. E o Guerreiro errou. Essa é a grande verdade. Com ou sem razão, ele errou. E quando você erra numa atitude dessa, você perde a razão, né? Então acho que faltou um pouco de sensibilidade para o Guerreiro. Acho que a resposta que ele queria dar era para o Flamengo, né? Não exatamente para o árbitro, para ninguém. Ele queria ganhar do Flamengo. E infelizmente não deu. Felizmente para ele, né? Olha, e muito provavelmente o Guerreiro ficou full pistola também por conta desse lance aí. Começa aí, Jackson. Ô, Calheiros, Rodrigo Bueno, Savoia, amigos de casa. A Nadine, mais cedo no Bom Dia Fox, analisou o lance, pênalti para ela. Pro Simon ontem à noite também pênalti. Para você, Rodrigo Bueno? Eu achei pênalti. Fiquei no começo com uma dúvida, aquele pênalti que você fica procurando, tenta ver outro ângulo, outra imagem. Mas também acompanhando nossos companheiros especialistas de arbitragem, concordo. E isso começou a irritação do Guerreiro. Só que eu vou voltar um pouquinho no tempo. O Guerreiro teve um problema de afastamento por doping. Quando ele voltou ultra motivado. Você vê nas declarações, em casa vai ser diferente, todo o confronto. Não, ele pede liberação da seleção para não ser convocado para defender o Inter em reta final. Ele parece que está louco para retribuir a aposta, o investimento que o Inter fez e a paciência que o Inter teve do período que ele ficou fora. Ele quer mostrar o valor dele e tal, e com tudo. E aí é exacerbado, especialmente nesses duelos contra o Flamengo. Esse clube ele é muito provocado, a torcida do Flamengo pega no pé dele. Então ele tá pilhado, né? Full pistola, como você falou. E aí vai juntando, vai acumulando as coisinhas. Eliminação na Libertadores, uma promessa praticamente de título da Copa do Brasil que não vem. Tudo vai se acumulando, aí estourou. A declaração dele, né? Em casa a gente resolve também, acho que pesou muito, porque né, a zoação foi pesada para cima do Guerreiro. Pênalti para o Flamengo, nenhuma dúvida, né? Mas, de certa forma, a polêmica, se o árbitro foi muito rigoroso ou não na expulsão, Savoia, do Bruno. Pênalti, o cara foi agarrado. Eu acho que era uma jogada clara e manifesta de gol e merecia até o cartão vermelho, não o cartão amarelo. Pênalti, como foi pênalti em cima do Guerreiro também, mas esse pênalti, nenhuma discussão. Nem precisei do auxílio da Nadine e do nosso grande
árbitro da Fox, o Simon. Então, acho que foi pênalti muito claro e com direito a cartão vermelho, não amarelo. E ele corrigiu, né? Ele tinha aplicado o amarelo e depois trocou pelo vermelho. E aí o Bruno acabou expulso. Bom, mas ainda assim, no vestiário do Internacional, o discurso, o clima era de muita indignação. Olha aí. Depois da expulsão, aí nós temos que conversar com o Luiz Flávio para perguntar para ele o que ele fez no jogo. Eu vou te dar a minha visão, e não só a minha visão, vou te dar o que eu vi dentro. E com toda sinceridade. Pênalti no Gabriel. Não sei se é para cartão vermelho. Ele trocou. Ele deu amarelo primeiro, né? Depois trocou. E tudo sem chamar o VAR, né? O VAR hoje passeou no Maracanã. Olha, de fato, a explicação pela regra desse lance era de cartão vermelho. Talvez o Odair Hellmann, que não é um especialista em arbitragem, como é o Simon, como é a Nadine, talvez nisso ele tenha se perdido. Então, né, pela regra atual, às vezes você tem orientações diferentes, vão mudando de acordo com o tempo, era lance para expulsão, isso está na regra. O que ele pode reclamar, e muita gente tem reclamado, é do VAR. Por que o VAR em alguns momentos é acionado, porque em outros não é acionado? Eu tenho reparado, pouca gente fala disso, mas o VAR no Brasil, que está sendo muito questionado, muitas vezes é caseiro. Você pega os erros de arbitragem mais cabeludos do brasileiro, Copa do Brasil, quase todos favorecem o time da casa. No caso aí, Flamengo e Inter, o Flamengo estava jogando em casa. Não quer dizer que há um favorecimento, muita gente falando de esquema, uma vergonha e tal, mas tem sido algo comum. Você pega os grandes erros desse campeonato, da temporada no Brasil, desde que tem o VAR quase sempre ajuda ou protege o time da casa. E nesse caso, a reclamação do Inter passa por isso. Por que o VAR não foi acionado? Acho que essa questão ainda precisa ser resolvida muito bem pelo presidente da comissão de arbitragem, como utilizar melhor o VAR. Porque aqui, uma peça que é para ajudar, muitas vezes está atrapalhando. JJ, o mister Jorge Jesus na tela agora. Pistola, brigando com o Rafinha. Para quem está em casa entender, foi durante o episódio do Paulo Guerreiro. Rafinha, amigo do Guerreiro, estava tentando acalmar o peruano. Só que o Wellington Silva chegou e também estava tentando levar o Rafinha na provocação. E o JJ, astuto, foi lá tirar. E teve essa discussão aí, o Eduardo Savoia. Então, o JJ tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, hein? Porque ele pode ser mal interpretado, né? Ele pode ser visto pelo grupo, e é um grupo de jogadores com reconhecimento total, né? De carreiras fantásticas, né? Como o Rafinha. Então, ele outro dia deu um tapinha na cara do Jorge, que é ex-jogador do Flamengo. Ele precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa para não ultrapassar a linha do bom senso, né? E os jogadores acharem que ele está se achando acima do time, entendeu? Está fazendo um bom trabalho tudo, mas eu acho que tem que ter bom senso na hora, não precisa todo esse escândalo, não. E quanto ao VAR, eu tenho a solução para o VAR. O VAR do VAR. Um segundo VAR para avaliar o VAR. O que vocês acham disso? Opa, eu acho que eu já não estou entendendo mais nada, Savoia. Olha que ainda teve um episódio lá do Gerson, né? O Gerson fez uma falta no fim do jogo. E o Jorge Jesus enlouquece e já dá uma encarada no Jorge Jesus. Isso aí todo mundo viu também, a transmissão mostrou. Ricardo Lai, do Rio de Janeiro, tem outras informações ao vivo do Flamengo. A hora é sugestiva, viu, Calheiros? Você que é apreciador de um bom churrasco, o Jorge Jesus disse que vai colocar toda a carne no assador. E essa expressão é para dizer que não vai poupar jogadores, é força máxima. Tem um jogo importante da semana que vem, mas contra o São Paulo, o time vai com os melhores jogadores, aqueles que estiverem em condições. O detalhe e a preocupação em relação ao Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, ele que não jogou contra o Cruzeiro por causa de dores no tendão do calcanhar
calcanhar. Ontem nós conversamos com ele após o jogo, ele disse que vem recebendo tratamento, então não dá para cravar hoje que o Everton Ribeiro vai atuar contra o São Paulo. Vai depender da recuperação dele, tem a reapresentação agora à tarde no Ninho do Urubu que a gente vai acompanhar. Então o Jorge Jesus quer colocar a intenção de colocar força máxima, mas depende dessas avaliações após as partidas, Calheiros. Tamo aí, viu, Olay? Tamo aí com as informações do Flamengo. E sobre esse Flamengo que chega a 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, igualando, né, aquele Cruzeiro de 2013, temos a seguinte enquete. Qual o melhor futebol do Brasil nos últimos 10 anos, na década? O Flamengo de 2019, esse Flamengo. O Grêmio de 2017, o Grêmio, tricampeão da Libertadores de Renato Portaluppi. O Corinthians, campeão da Libertadores de 2012 do técnico Tite. Ou o Santos, tricampeão da Libertadores em 2011. Se a gente voltasse mais no tempo, imagina quantos times do São Paulo não teríamos na enquete. Mas na década não tem nenhum, porque na década a imagem mais comum é essa aí, ó, torcedor protestando.